Conhecimentos de milhares de anos sobre o poder de cura das plantas. Na Idade Média, essas informações valiam ouro. Muito chegou a cair no esquecimento. Mas cientistas estão redescobrindo antigos princípios ativos. A medicina moderna está de olho novamente no poder das plantas. As plantas costumam ser subestimadas, elas podem nos ajudar como suplementos e muitas vezes são até a melhor opção. Estamos em Taunus, na Alemanha, à procura de ervas medicinais. Dessa vez, encontramos principalmente urtiga, folhas de bétula e de amora. Eu colho as folhas de urtiga e de bétula porque elas ajudam a limpar o aparelho urinário. Já as folhas de amora têm propriedades que diminuem inflamações na boca. Eu faço uma mistura dessas plantas, é uma farmácia caseira. Iris trabalha no Jardim das Palmeiras de Frankfurt, na Alemanha. Ela conhece bem o potencial das plantas. Para se protegerem contra patógenos e pragas, as plantas geralmente contêm óleos, substâncias amargas ou ácidas. Como o salgueiro, que além de muitas outras propriedades, possui no tronco compostos de ácido salicílico, uma substância conhecida desde o fim do século XIX e usada contra febres e dores. Conhecida também como aspirina. A ciência já conhece o poder de cura de mais de 700 plantas e, frequentemente, mais substâncias com características especiais são descobertas. Este pesquisador está em busca de novos compostos fitoterápicos, como raízes que podem combater tosse e infecção urinária. Já existem medicamentos contra esses problemas de saúde, mas o objetivo é desenvolver remédios novos e mais eficazes. O problema é a variedade de substâncias que essas plantas medicinais têm. Nós sabemos que essas plantas têm efeito, mas não sabemos qual a substância responsável. Isso acontece com frequência. E esse é exatamente o foco da pesquisa. Queremos desvendar esses códigos para criar medicamentos mais eficazes. A sálvia vermelha é uma das candidatas promissoras. A planta é medicinal e contém mais ou menos 15 substâncias. Mas quais são responsáveis pelo poder de cura? Os pesquisadores querem descobrir com a ajuda de culturas de pele humana. Eles inserem uma substância da sálvia isolada em cada cultura. A pergunta é: essa substância auxilia o crescimento da célula? Isso porque, para que um machucado se feche, novas células devem crescer no local. Alguns dias depois, as amostras são avaliadas. Um teste trabalhoso, mas que traz muitas esperanças aos pesquisadores. Identificar os princípios ativos e auxiliar a cicatrização de feridas seria um ótimo avanço, principalmente para pacientes que estão de cama e que as feridas não fecham direito. E isso aconteceria de forma mais fácil com um novo medicamento. Por enquanto, os cientistas ainda não testaram todas as substâncias. Eles esperam encontrar os princípios ativos que procuram em 1 ou 2 anos e assim desenvolver remédios. A pesquisa de outras plantas medicinais já está mais avançada. Nesta clínica em Essen, na Alemanha, Mark trata pacientes diariamente com medicamentos fitoterápicos. A clínica é uma das 6 especializadas em casos graves que oferecem medicamentos alternativos na Alemanha. Metade dos pacientes daqui usa esses remédios de forma complementar, além de fazer o tratamento oferecido pela medicina convencional. São problemas como tosse alérgica forte, infecções no sistema urinário, doenças gastrointestinais, crônicas e colesterol alto. A clínica usa mais de 50 medicamentos fitoterápicos apenas na área de medicina interna e faz isso há 15 anos. O tratamento com plantas medicinais pode ajudar também em muitos casos de doenças graves, como para a dor lombar inespecífica, problema que atinge muitos pacientes. A dor lombar inespecífica pode ser tratada muito bem por meio de fitoterápicos. E a grande vantagem desses medicamentos é que frequentemente não há efeitos colaterais ou muito pouco.
As plantas medicinais também têm um potencial no tratamento de doenças respiratórias. Podem amenizar os sintomas, diminuir a tosse, dores no corpo e até mesmo auxiliar no processo de cura. E para isso ainda não existe uma alternativa que seja tão eficiente e tenha tão pouco efeito colateral como essas plantas. No entanto, em casos graves, especialistas devem primeiro investigar as causas do problema e depois acompanhar a terapia. A automedicação, mesmo com plantas medicinais, pode ser perigosa e acabar até em morte. Iris está bem consciente desse perigo. Por isso, ela toma muito cuidado quando faz chás com ervas medicinais, mesmo com aquelas consideradas inofensivas. Quando eu noto que tenho algo na bexiga, nos rins, uma infecção leve, então eu uso essas plantas. Mas eu fico observando nos próximos 2 ou 3 dias se os sintomas melhoraram. Se não, eu procuro um médico para fazer um exame. Iris usa uma parte das folhas de amora para fazer um chá logo depois da colheita. Assim, as substâncias da folha são mais bem aproveitadas. O resto ela deixa secar e prepara uma mistura de ervas para caso algum problema de saúde apareça.